Bom dia, irmãos. Estou muito feliz pelo convite da igreja na pessoa do irmão Eliseu. Eu não tive oportunidade de retornar à igreja, eu acredito que não, depois que eu me casei. E não pude agradecer publicamente à igreja o apoio que deu no meu casamento. A realização do meu sonho era casar aqui e ter o coro Prelúdio Celeste cantando no meu casamento. Eu não tinha nem namorado, eu era adolescente, nem sei, mas eu queria casar aqui, onde os meus pais se casaram. E a história da Igreja Batista do Aquidabã, assim como muitos aqui, faz parte da nossa vida. Eu não sou mais daqui de Cachoeiro, infelizmente, mas aonde eu vou, eu levo a igreja comigo. E eu tenho orado pela igreja, e para mim, assim, foi um prazer muito grande. Eu queria agradecer publicamente a pessoa do Gustavo, que ensaiou o coral. As músicas não foram fáceis, não eram fáceis, eram músicas, às vezes, teve o hino de adoração, que tinha muitos anos que o coro não cantava. Mas ele prontamente, em nenhum momento teve nenhuma relutância. Eu queria agradecer, eu não tive oportunidade, às vezes com um ou com o outro eu falei, abracei, mas com algumas pessoas eu não tive oportunidade de falar. E para mim foi um prazer muito grande. Eu queria agradecer a igreja pelo apoio que deu. Eu sei que muitos talvez não puderam estar presentes, mas vieram falar comigo. E eu precisava de falar isso, precisava de agradecer a igreja por esse momento que eu passei. Eu queria convidar os irmãos a compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E essa palavra que eu quero transmitir, eu estou tão cheia do Espírito, depois da nossa EBD, eu saí tão assim, e com as músicas que nós cantamos agora, que, irmãos, eu poderia ir embora agora. Que Deus já falou tanto ao meu coração nessa manhã, de forma tremenda, que eu poderia ir embora agora, que eu estaria abençoada. Mas eu queria compartilhar essa palavra que falou primeiro ao meu coração. E eu peço a Deus que essa palavra encontre um lugar no seu coração também. Tenho certeza que Deus já falou com você nessa manhã, mas que essa palavra também encontre um lugar no seu coração. Eu queria que você abrisse no livro de Ruth. Esse é um texto que nós, que fomos mensageiras do rei, ouvimos falar muito sobre Ruth e Noemi. Não vou aqui fazer nenhuma exaltação à mulher, ou nada desse tipo. Eu quero transmitir nessa manhã dentro desse livro nós temos vários ensinamentos do Senhor. Mas nessa manhã eu queria falar sobre resiliência. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Ruth e deixassem aberto. Nós vamos usar bastante esse texto. Eu vou ler os primeiros capítulos, os 5 primeiros capítulos apenas, e os irmãos permaneçam com o livro aberto, que a gente vai folhear bastante. Amém, irmãos? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa e pedimos, ó Deus, que essa palavra encontre morada nos nossos corações.
que seja a palavra do Senhor vinda diretamente para nós, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria nessa manhã compartilhar com os irmãos de um conceito novo, chamado resiliência. Surgiu aí pouco mais da década de 70, e é um termo emprestado da química ou da engenharia, que significa a capacidade que uma estrutura tem, que uma substância tem, de depois que sofrer algum tipo de modificação, ela permanecer intacta. Novamente, a resiliência é a capacidade que um objeto, que uma estrutura, que uma substância tem de sofrer algum tipo de modificação, de pressão, de temperatura, não sei, mas que depois que ela passa por esse processo, ela permanece intacta. Para os irmãos entenderem, vamos imaginar uma bola. Se uma pessoa, uma bola grande, né? Vamos colocar uma bola grande. A pessoa senta sobre essa bola. Se ao levantar essa bola permanecer oval, amassada, ou seja, se depois dela ser submetida àquele peso, àquela pressão, ela permanecer amassada, deformada, nós dizemos que essa bola está estressada. Mas, se ao sentar nessa bola, mesmo sendo submetido à pressão, ao peso, eu levantar e essa bola permanecer na minha forma original, sem deformação alguma, eu digo que essa bola é resiliente. Ou seja, ela não sofreu alteração nenhuma, ou nenhuma alteração significativa que comprometesse a sua estrutura original. Ela é a bola da mesma forma. Dentro desse conceito, eu queria conversar com os irmãos essa manhã sobre a resiliência na nossa vida. A psicologia também utiliza o termo de resiliência para dizer que é a capacidade de uma pessoa de absorver um trauma de forma eficaz. Ou seja, ela sofre um trauma, mas aquilo não lhe causa nenhuma consequência significativa na vida dela. Na nossa vida, o que vem a ser essa resiliência? Essa capacidade de nos manter íntegros, intactos, inteiros, diante das diversas modificações. Não necessariamente ruins, modificações. Essa integridade, ela pode estar se referindo a nós nos permanecer inteiros. Diante de quê, por exemplo? Diante de uma adversidade, diante de uma doença, diante de um sofrimento, diante de uma tribulação, eu permanecer resiliente, intacto, firme na minha pessoa. Essa integridade pode ser uma fraqueza naquilo que você acredita. Quantas pessoas passam por sofrimentos e começam a duvidar das coisas que sempre acreditou? De Deus, por exemplo. Quantas pessoas passam por determinadas situações e aí, eu não acredito mais em Deus. Blasfema contra Deus, briga com Deus, fica de mal, não quero mais saber. Duvidam do Senhor, mas Deus me prometeu, mas Deus falou, mas Deus. Não consegue se permanecer íntegros, inteiros
inteiros, resilientes diante de determinada situação. Essa integridade pode ser algo que você gosta muito. A sua família, por exemplo, você passa por determinada situação, mas aí, poxa, pela minha família eu vou conseguir atravessar esse momento. Então você consegue permanecer íntegro pela sua família, pela sua igreja, pelo seu ministério, pelo seu filho. Situações aqui que eu estou colocando de que a gente pode ser provado com relação à nossa resiliência. Alguma coisa na sua vida pode comprometer a sua saúde física, psicológica, psíquica, emocional, relacional, social, espiritual. Quantas coisas que nós passamos nas nossas vidas, que nós vamos olhar e falamos assim, gente, eu acho que hoje não quero falar com ninguém. Estou cansado, chega em casa do trabalho, entra no quarto, vai para lá, não quer saber de conversar com o esposo, não quer saber de filho, não quer saber de nada. Daqui a pouco você não está conversando mais com ninguém, você não tem amigo, você não se relaciona, as pessoas que você conhece você não quer mais saber. A correria do dia a dia te deixa cansado, estressado e, por que não dizer, deprimido. Seu nível de serotonina vai lá embaixo. E quando você for ver, você está depressivo. Isso é normal acontecer. Aí você compromete a sua integridade mental, psíquica, física. Eu acabo durante os 10, 20 anos trabalhando, vivendo naquela correria, me torno um hipertenso. Me torno um diabético, me alimento mal, não tenho tempo de sentar para comer. Então, todas essas situações de mudanças, de adversidades, de mudanças radicais, podem trazer para nós consequências se nós não nos mantermos resilientes, íntegros. Aí os irmãos vão falar assim, não, mas será que só as adversidades? Não. Na verdade, todo tipo de mudança pode colocar em xeque a nossa resiliência. Vou falar agora de algo positivo. Por exemplo, dinheiro, entre aspas, positivo, né? O irmão fica rico, não sei o que acontece, tem uma promoção. Aí passa, não tem mais tempo, vai viajar, vai fazer outras coisas. Quantos que a gente conhece e fala, pô, ficou rico, mas estragou o camarada. Comprou um carro novo, não dá uma carona sequer, agora só fica lá. Uma moça, vamos colocar uma moça, olha no espelho e fala assim, poxa, mas eu tô gorda. Podia fazer uma lipoaspiração, né? Vai ficar mais bonita. Aí ela faz a lipo. Nossa, agora eu tô linda, maravilhosa. É só pra mim agora. Poxa, essa mudança podia ter sido boa para ela, mas ela não consegue se manter íntegra e usar aquilo para o bem dela. Aí estraga. Um filho num casamento. Não tenho filhos ainda, mas imagino que um filho é uma mudança num casal. E vários casamentos não conseguem suportar determinadas mudanças, principalmente de receber um filho. Muda a rotina do casamento. Toda aquela ilusão de romantismo vai embora. Ah, porque você não me ajuda, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, e o marido, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, a mulher não sabe receber uma bênção, uma dádiva do Senhor, porque filho é bênção. Não está preparado para esse tipo de mudança. Não sabe receber a bênção do Senhor. Não consegue se manter resiliente diante de determinada situação boa. Então nós somos a todo momento colocados em xeque a nossa resiliência. Voltando para Noemi, o que a gente pode ver dessa lição
desse texto? Bom, Noemi morava em Canaã. Para a gente entender, Noemi, nessa época, Canaã era regida pelo regime dos juízes. Então Moisés tirou o povo do Egito, viveu 40 anos no deserto. Aí Josué liderou a conquista de Canaã. Canaã era terra que emana leite e mel, terra da prosperidade e da abundância. Mas aí o povo se esqueceu do Senhor, caiu em decadência, aí Deus disciplina o povo, aí elege um juiz, aí o povo se esquece do Senhor de novo, aí Deus disciplina o povo, aí Canaã entra em decadência, aí Deus perdoa o povo, aí Deus elege outro juiz, e vai assim o ciclo. Noemi morava em Canaã, na época Canaã estava nesse ciclo em baixa. Era uma terra que estava passando fome, né? A Bíblia diz aqui nos primeiros capítulos. Então ela resolve, ela e o Elimeleque, ir para Moabe, certo? Lá em Moabe era uma terra amaldiçoada pelo Senhor. Abre lá em Deuteronômios 23, 3 e 4. Deuteronômios 23, 3 e 4. Quem achou pode ler, por favor. Isso aí. Então, ou seja, Moabe era amaldiçoada por Deus por não ajudar o povo de Israel quando o povo de Israel saiu do Egito. Os moabitas negaram pão, comida, água, negaram ajudar o povo de Israel. Então Deus amaldiçoou os moabitas. E aí o que aconteceu? Noemi morava lá em Moabe, junto com Elimeleque e seus 2 filhos, que se casaram. Só que morre Elimeleque e morre os 2 maridos das mulheres. Ou seja, os 2 filhos de Noemi morrem. Então ficam as 3. 3 viúvas. A mãe e as 2 viúvas. E aí Noemi fala assim, olha, eu vou voltar. Estou sabendo que em Canaã agora já é época de prosperidade novamente. Então eu vou voltar. Eu vou voltar para lá. Mas olha, Orfa e Ruth, vocês podem viver as suas vidas. Eu não tenho condições de ficar com vocês. Eu não posso dar para vocês uma família novamente. Nem se eu me casasse hoje, tivesse um filho hoje, eu não poderia. Não tenho condições mais, eu não tenho idade, já estou mais velha, não consigo mais, não tenho condições. Então, mas vocês são novas, vocês são jovens, vocês podem encontrar outro esposo, então vocês podem voltar. Eu vou voltar para Canaã. E Orfa se despede de Noemi e vai viver sua vida. Porém, Ruth, não. Ruth permaneceu com Noemi, e aí nós temos o trecho da Bíblia, lá no versículo 16, muito conhecido deste livro, que diz assim: não instas comigo que te deixe, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Então, Ruth permaneceu com Noemi. E aí elas voltam para Canaã. Chegando em Canaã, o que acontece? As mulheres reconhecem Noemi. Olha, a Noemi, a viúva de Elimeleque. Nossa, olha, Noemi, que bom que você voltou. Não me chama de Noemi. Me chame de Mara. Amarga, amargurada. Noemi significa agradável. Não me chame de Noemi. E lá no versículo 21, ela diz assim: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso só me trouxe desgraça. Não me chama de Noemi, não. Estou desiludida, estou amargurada, não quero saber. O Senhor colocou a mão sobre mim, deve estar zangado comigo com alguma coisa, Velho Testamento. Fiz alguma coisa errada. Deus está me castigando por alguma coisa. Não me chama de Noemi. E aí a Ruth falou, olha, sogra, precisamos ficar aqui em Canaã, precisamos comer, né? Naquela época, viúva, mulher, tinha que ter algum jeito, né? Vou procurar alguma coisa pra gente comer aí, vou procurar um emprego, não sei. Vou sair, fica aqui, deixa que eu vou. E foi. Na andança dela, ela foi parar nas terras de um cara muito rico da cidade. Boaz. Gente, aí começa uma história de amor hollywoodiana, né? Daquela de final feliz. Porque Boaz olha para Ruth e na hora se encanta por ela. E já começa a perguntar. Quem é essa mulher? Quem é ela? É casada, é solteira? Onde que ela mora? Quem é? A quem pertence? Naquela época a mulher era propriedade. A quem pertence essa Ruth? Quem é? E aí eles contam para Boaz, olha, ela é viúva, né? Ela é nora de Noemi, e ela permaneceu fiel à sogra até o final, ela veio para cá, ela é moabita e tal. Aí ele é mesmo, pô, é viúva, tá bom. Aí chegou lá para Ruth. Nossa, você está aqui e tal, pode ficar à vontade nas minhas terras. Não vá para outro lugar. Pode ficar aqui. Quando você precisar, você pode vir aqui. Eu vou falar com os meus servos que você tem carta branca. Você pode pegar o que você quiser aí. Aí, trocaram aqueles olhares. Aí Ruth, é mesmo? Nossa. Tá bom, então. Eu fico. Eu fico aqui. Você não quer jantar? Você não quer jantar? Não chama para jantar? Quer ficar com a gente aqui à noite? Ah, eu fico. Fico também. Aí eu acredito que ali rolou uma química, como dizem os jovens por aí. Veio aquela reciprocidade, aquela conversa, aquele olhar, tal, beleza. E aí, Ruth volta para casa cheia de coisa, aquele monte de coisa aí, a Noemi, caramba, o que aconteceu? Que monte de coisa é essa? Onde você teve? Passou o dia todo fora, tá chegando só agora com esse monte de coisa. Sogra, eu não te conto nada. Não te conto nada, conheci um cara, nossa, bonito, educado, gentil. Nem te conto, sogra. É mesmo? Quem é? O nome dele é Boaz. O quê? Boaz? Será seu Boaz que eu estou pensando? Boaz? É, Boaz. Ruth, esse é o nosso resgatador. Ele é nosso parente. Naquela época, a mulher quando ficava viúva, ela era uma propriedade assim como uma propriedade. Eles tinham uma propriedade lá. E a quem pertencia? Ao parente mais próximo.
O parente mais próximo tinha direito a ficar com aquela terra e com a viúva. Podia deixar a viúva, tinha que ficar com a viúva. Nossa, na hora que Noemi soube disso, então você vai fazer o seguinte. Você vai tomar um banho perfumado, usar a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, e vai lá na festa tal, no dia tal, que Boaz vai estar lá. E você vai deitar aos pés, deixa ele ficar na festa dele, comer, beber. No final da festa você vai deitar nos pés dele. Quando ele desmaiar, você deita nos pés dele e fica lá. E foi o que aconteceu. Bonita, vestida para matar, como nós diríamos nos dias de hoje, foi ela para lá. E foi o que aconteceu. Ficou de olho em Boaz, de olho em Boaz, de olho em Boaz. E ele comeu, bebeu, chegou no final da noite, arriou. E ela foi aos pés de Boaz e deitou, esquentou os pés de Boaz. No meio da noite acorda Boaz, nossa, aquela mulher linda, maravilhosa. Quem é você? Estava de porre, não sei, né? Quem é você? Eu sou Ruth. Não está lembrando de mim? Ah, é verdade, olha. Eu soube que você é o meu resgatador. Você é meu parente. Aí, Boaz, eu já sei de tudo. Já sei de tudo. Só que tem um pequeno problema. Tem um parente seu mais próximo que eu. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou ver o que eu posso fazer. E foi. Vai para casa. E eu vou resolver ainda hoje isso. Eu vou tentar resolver para a gente poder ficar junto. E foi o que aconteceu. Ruth voltou para casa, Noemi já estava esperando. E aí, deu certo, o que aconteceu? Não sei. Mas ele falou que ia resolver. Fica tranquila que daqui a pouco ele aparece por aí com um negócio resolvido. Tranquila. Tá no papo, acabou. E foi mesmo. Nesse dia ele reuniu os líderes da cidade, chamou o parente mais próximo e falou, nós temos uma terra assim, 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 da viúva tal. Você quer? Não falou da viúva não. Você quer? Quero, né? Terra quero, mas tem uma viúva no meio. Você vai ter que casar com a viúva. Quer saber? Não acho melhor não arriscar não. Também acho melhor não. Melhor você não arriscar não. Então você não quer não? Não. Então eu vou ficar pra mim. Então tá bom, pode ficar. Você tá de prova, né? Você tá de prova, né? Tá todo mundo de prova aqui que ele não quis a terra. Eu tô pegando. Beleza, tá de prova. E foi. E aí, meus irmãos, se casaram e tiveram aquele final bem cinematográfico, né? Casamento e tal, fim, beleza. E lá no final do livro de Ruth, no capítulo 4, lá nos versículos 13, diz o seguinte: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe disseram: o nome dele será Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Quem diria? Olha o que Deus fez na vida de Noemi. Olha o que Deus fez na vida de Noemi. Eu queria te perguntar uma coisa. Lá no início do capítulo, a Noemi, ela diz assim:
Deus me amaldiçoou. Eu saí de mão cheia de Canaã e voltei de mão vazia. Será que isso foi verdade mesmo? Será que Deus amaldiçoou Noemi, como ela disse aqui no início do livro? Se fosse perguntar para Noemi, no meio do furacão ali, no meio do processo, ela ia dizer: Noemi, quem é Deus para você? Ah, Deus é amaldiçoador, só me trouxe desgraça. Se a gente fosse perguntar, vamos sair do livro de Ruth. Se a gente fosse perguntar assim: Davi, quem é Deus para você? Ah, Deus é o meu pastor. Deus é o meu abençoador. Ele me faz andar por verdes pastos. Ele derrama o seu óleo sobre a minha cabeça, o óleo da alegria. Ele é o meu bom pastor. Salomão, quem é Deus para você? Ai, Deus é um juiz implacável. Não anda na linha não, senão... Boaz, quem é Deus para você? Deus é um Deus que se preocupa com as viúvas, é um Deus que ampara, é um Deus que acolhe, é um Deus galardoador, nunca me faltou nada. Noemi, quem é o Deus para você antes dela ir para Canaã? Quem é o Deus para você? Ah, Deus cuida das viúvas, tanto é que eu pedi para as minhas 2 noras viverem a vida delas. Mulheres de Canaã, quem é Deus para você? Deus é o nosso Redentor, é o nosso resgatador. Ele não me deixa órfã. Ele não esquece de mim. Nós tínhamos várias lições para tirar dessa história. E o que isso tem a ver com a resiliência? Como você encara as mudanças na sua vida? Como Noemi? Quando a coisa está apertada, Senhor, deu desgraça para a minha vida. Como as mulheres de Canaã? Como Davi? Será que a gente consegue se permanecer resilientes diante das adversidades da nossa vida? Sejam elas mudanças boas ou mudanças ruins? Será que nós conseguimos manter a nossa integridade espiritual diante das adversidades da nossa vida? Eu queria deixar essa palavra para a igreja nessa manhã, para você. Ajuste as suas lentes, os seus olhos espirituais no meio do furacão, para que você consiga enxergar que somente Deus pode te manter resiliente diante da tribulação. Não é mais ninguém. Se você desviar o olhar 1 minuto, você vai cair. Prossigo para o alvo. Meu alvo é lá. Eu não posso olhar para cá e nem para cá. É lá. Senão eu não vou me manter resiliente diante das mudanças. Lembrem-se, boas ou ruins. Eu passei por muitas mudanças em 5 anos. Eu mudei de cidade, eu mudei de ritmo de vida, eu mudei de profissão, eu mudei de casa umas 3 vezes quando eu estava em São Paulo, eu mudei de igreja, eu tive que mudar os meus amigos porque é tudo muito longe, então eu tive que fazer outras amizades. Eu tive que mudar a minha vida, eu casei, a vida é diferente. E essa palavra veio principalmente para mim. Não é fácil se manter resiliente. Cai mesmo. Quem é Deus para você, Davi? Aonde eu vou, se eu olho para cima, ele está lá em cima. Se eu olho lá para baixo, ele está lá embaixo. Nós não cantamos agora?
Se eu olho para a direita, Ele está lá. Se eu olho para a esquerda, Ele está lá. Porque Ele quer estar comigo em todos os momentos. E aí eu quero te perguntar, quem é Deus para você? Você acha que você consegue se manter resiliente com essa pressão do mundo que a gente vive hoje? De todos os lados. Se não for Deus, não adianta. Nós muitas vezes, e aí eu falo de mim também, nós somos Noemi. Brigamos com Deus, por quê, Senhor? Por que isso, por que aquilo? Como se a gente tivesse, como se Deus tivesse dado alguma satisfação pra gente, né? Como se Deus tivesse que dar explicações para a gente. Como se manter resilientes? Meus irmãos, essa é a palavra que eu separei essa manhã para nós. Que o Deus de justiça, que o Deus resgatador, que o Deus consolador, reconstrua os seus castelos. Se o seu castelo caiu, você tem que ficar de pé. E só Deus pode te colocar de pé, mais ninguém. Deus é que vai reconstruir os sonhos, Deus é que vai reconstruir a sua vida, que vai te fortalecer, que vai te fazer acordar todo dia de manhã. Não, eu vou continuar. Não, eu vou continuar. Minha última palavra, nessa manhã, vou pedir para o Gustavo nos conduzir num cântico que diz que se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer passar sobre as águas. Rompendo em fé. Só a fé nós nos conseguimos manter resilientes. Igreja Batista do Aquidabã, eu vou encerrar agora, concluir essa palavra, dizendo para você o seguinte: Igreja Batista do Aquidabã, mantenham-se resilientes diante de quaisquer que sejam as mudanças que estiverem atravessando. Eu não sei se a igreja é Noemi, eu não sei se a igreja é a Ruth, desfrutando da abundância do Senhor, eu não sei. Mas mantenham-se resilientes no Senhor. De repente você vai falar assim para mim: Jussara, muito boa a sua mensagem, mas eu não estou passando por nenhuma dificuldade na minha vida. Eu vou te desafiar a ser Ruth, porque Ruth foi fiel. Se você vê uma Noemi do seu lado, pega ela, resgata ela e leva ela e conduz ela para o lugar que tem que ser conduzido. Seja fiel. Não olhe só para si. Eu estou na abundância, glória a Deus. E seu irmão do lado passando dificuldade, necessidade, às vezes de um ombro amigo, de um carinho, de uma atenção, uma necessidade. Às vezes a gente só reclama. Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos, e clamamos. Eu não quero que essa palavra seja algo emocional. Infelizmente é difícil, porque eu faço parte da igreja, digamos que involuntariamente, né, meu coração. Mas eu precisava falar isso nessa manhã. Permaneçam resilientes. Se o irmão está precisando, abra os seus olhos espirituais, seja sensível. Nada disso, Jussara, que você falou para mim, eu estou em outra situação. Amém, então ajuda quem está precisando. Se você está fraco, está enfraquecido, está desanimado, não olhe para a direita nem para a esquerda. É o alvo, é Jesus. Se eu olhar, eu vou cair. Se eu olhar, eu vou cair. Queria que, se alguém sentiu no coração o desejo de pedir a Deus força para se manter resiliente, que você fique de pé e cante esse cântico.
E ao final, eu vou pedir o irmão Eliseu para orar pela igreja. Permaneçamos resilientes. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,
vivo. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque às vezes Tu é maior do que aquilo que podemos ver. Obrigado pelo conforto da Tua palavra nesta manhã. Obrigado pela vida da Tua serva. Obrigado pela sua família. E nós te pedimos em nome de Jesus, continue conosco, Senhor, para que nós possamos realizar a Tua vontade. Acompanhe a Tua serva, Senhor, e continue abençoando-a naquilo que ela tem feito, servindo a Ti em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos prepara, Senhor, durante a tarde de hoje, para que voltemos à Tua casa em adoração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.